Bom, Ritter, mês de maio, mês de muitas ofertas de leilão no Maranhão, no Brasil e no mundo. Conta pra gente a novidade. Cada vez mais a quantidade de imóveis que tem sido levado a leilão tem sido uma variedade enorme. Vocês que vêm acompanhando as nossas redes sociais têm visto que nós temos imóveis rurais, ou seja, fazendas enormes, com valores milionários, mas também imóveis populares, né? Então isso é uma curiosidade que a gente vinha conversando. Existem imóveis que são mais baratos do que o carro popular mais barato do Brasil. Como assim? Como assim? A gente consegue arrematar imóveis na faixa de 50, 60 mil reais aqui no Maranhão. É claro que existem custos nessa operação, de emissão, na posse, reformas e alguma coisa assim que pode aumentar aí em 10 a 20%. Mas quando você coloca isso e vê que realmente o imóvel é um investimento que ele perdura ao longo do tempo, ele só tende a valorizar, enquanto o carro, quando você sai da concessionária, infelizmente, ele vai perdendo o seu valor. Então, a pessoa que é consciente, que não está ainda nesse mundo, não voltou os seus olhos para o leilão, essa é a oportunidade, essa hora. A Ritter Advisors veio para democratizar essa oportunidade, tanto das classes E, D, C, mas também da classe A. Nós temos todos os tipos de públicos e nosso atendimento é o mesmo. Nós não temos qualquer tipo de discricionariedade com relação aos nossos clientes. Nós atendemos com os mesmos advogados, com os mesmos grupos de corretores, com os mesmos assessores. Então o que a gente quer? Nós queremos fidelizar os clientes para toda a vida. Nós sabemos que o investimento no leilão é um investimento tão certo e tão seguro quanto quando você trabalha de uma forma correta, você faz todas as análises. Então, a gente sabe que aquele primeiro cliente vai voltar e vai nos indicar para outros familiares, colegas e amigos. E é o que tem acontecido. Graças a Deus, a Ritter Advisors veio com uma empresa pioneira aqui no estado do Maranhão e nós temos tido, graças a Deus, clientes, inclusive na Europa, brasileiros que foram morar em Portugal e eles continuam querendo investir aqui como forma de garantir uma aposentadoria, um retorno. Uma renda passiva, né, Ritter? Exatamente, uma aposentadoria e uma renda passiva. Muita gente está comprando visando o aluguel, a gente já conversou isso anteriormente. O aluguel do Maranhão é um dos mais altos do Brasil. Salvo engano, teve o quarto maior aumento em relação aos outros estados. Então, para quem compra com essa finalidade de ter uma renda passiva, ter um investimento, com certeza a gente consegue sempre bater aquela meta de 0,5% sobre o valor do imóvel. Então, assim, é um retorno fantástico. E comparado, quando você vai comprar um imóvel, seja na planta, seja financiado em alguns momentos, você paga 2, 3 vezes o valor daquele imóvel. Se você conseguir investir num imóvel de leilão, às vezes fazendo uma arrematação à vista ou fazendo algum tipo de captação, de parcelamento, você tem uma economia tremenda. Então, assim, se você fazer os cálculos, não tem como você não olhar para os imóveis de leilão. Bacana. Ritter, vamos na segunda parte aqui da nossa conversa falar sobre essa questão do consórcio. Muita gente me perguntando como é que se enriquece, como é que se alavanca com cartas de crédito de consórcio. Que mercado é esse enigmático que a gente tem como entender e como começar a atuar para poder alavancar? Perfeito. A Ritter Advisors, como uma empresa de assessoria de investimento, principalmente no investimento imobiliário, logo no começo a gente percebeu que as pessoas precisavam realmente de uma alavancagem. E a gente percebeu que o consórcio tem sido uma excelente alternativa, uma vez que atualmente você consegue comprar e participar, fazer um planejamento para a contemplação de suas cartas, fazer realmente um pool de cartas e participar de um mesmo sorteio, fazendo com que quando você tiver aquela carta contemplada, você pode até vender aquela carta contemplada, ou seja, tem muita gente ganhando com a valorização da carta e trabalhando só nessa parte de compra e venda de carta, mas não, o consórcio te dá N oportunidades. Você pode também fazer para os seus próprios imóveis. Nós, inclusive, temos uma parceria com uma empresa de consórcio, ao qual você consegue pegar o imóvel que você arrematou e dar ele
como garantia, né? E você receber até 80% do valor do imóvel, ou seja, você recebe 80% do valor de mercado. Aquele valor que você investiu no leilão, ele retorna para você e você continua com o imóvel. Você coloca ele para alugar e com o valor do aluguel você paga a parcela da carta de consórcio. De consórcio. Exatamente. Olha só a tendência hoje do mercado de como você alavancar de uma forma rápida e célere. Mas as pessoas perguntam, vocês da Ritter, né? Nós como também assessores, a gente vai dar todo esse direcionamento, a gente vai conduzir o cliente desde a compra dessa carta de crédito, do valor dessa carta de crédito? Sim, claro. A nossa estratégia é feita de acordo com as possibilidades do cliente. Então, nós pegamos mais uma vez na mão do cliente e trazemos ele para a melhor oportunidade possível. E as cartas de consórcio, elas podem ter N finalidades, né? Desde que você esteja ali programado para isso. Isso pode te dar um retorno fantástico. E além disso, a possibilidade de você subir devagarzinho os degraus. A gente tem que entender que quando a gente fala de imóveis de leilão, quando a gente fala de carta de consórcio, a gente está vivendo numa situação onde a taxa Selic já bateu os 14%. Ou seja, você que quer fazer um financiamento, você que quer parcelar, as taxas de juros estão muito altas, enquanto o consórcio tem aquela taxa de administração. E qual é o outro ponto positivo? É a previsibilidade. Você já entra naquele grupo sabendo de quanto você vai comprar. Então, um exemplo, você pode ter 10 cartas de R$100 mil pagando uma média de prestação de R$350. Por carta. Então, o seu custo ali vai ser de uma média de R$3.500 por mês. Mas existem estratégias que você pode dar o lance embutido e, assim como nós falamos anteriormente, tem a questão de você dar o seu imóvel como garantia, como forma de tentar ter essa contemplação de forma mais rápida. A Ritter Advisors, ela te dá essas estratégias justamente porque o que a gente quer? A gente quer que a pessoa cresça, entendeu? A riqueza, mas de forma segura, entendeu? O leilão é super seguro. A questão do investimento com relação a consórcios também. Então, assim, a gente casa isso e entrega para o cliente o seu melhor panorama, de acordo com as possibilidades dele e com realmente o que ele almeja, né? Bacana. Recentemente a gente fez alguns posts nas minhas redes sociais também do Ritter, a gente faz um post casado, né, aqueles collabs também, e a gente apresentou uma série de oportunidades de imóveis de apartamentos, de casas, em condomínios, no valor de 60 mil inicial ali o lance e valor de mercado de 120 mil. E também de prédios comerciais no Calhau, em São Luís do Maranhão, né? Fala mais a respeito dessas oportunidades, Ritter. Exatamente. Imagina você morar numa casa de condomínio com toda a segurança, com piscina, com área de lazer, pagando uma média de R$60 mil. Claro, vão ter taxas de cartório, taxas de emissão na posse, mas isso é fantástico. É o que eu estava falando. Nós temos para todos os públicos. E você que ainda tem algum tipo de receio com relação ao investimento de leilão, você pode começar com pouco. Aqui um pouco mais de 50, 60 mil reais, você consegue já iniciar na sua carreira e você já pode dizer, olha, eu tenho um imóvel de investimento, eu tenho aquela casa para alugar, eu tenho aquele imóvel ali. Então é fantástico. E com relação aos imóveis comerciais, a gente sempre tem esse cuidado de estar sempre dando publicidade a todos os leilões que nós achamos interessantes, para que as pessoas consigam realmente ver como o leilão é democrático e é importante. Você conseguir atualmente comprar um prédio completo, com toda uma estrutura de 3 andares, numa localização privilegiada, que é naquele como no Calhau, por R$5 milhões, realmente é fantástico. E com os ar-condicionados ainda dentro. Com os ar-condicionados e com direito à visita. E o que é mais impressionante, a gente sabe, né, que existem apartamentos aqui no bairro da Península, próximo, que valem 3 milhões, 3 milhões e meio. Aqui a gente está falando sobre um prédio comercial de 3 andares, de 1.000 metros quadrados de área construída e por 5 milhões. Então, realmente, e você pode pagar ainda de forma parcelada. Realmente não tem outras condições tão favoráveis, né? Não, agências bancárias também, a gente sempre coloca, tem uma agência
completa para quem quer investir, quem quer fazer uma pousada, um hotel na área do centro da cidade. Enfim, existem oportunidades. Você precisa só tomar a coragem de quê? Entrar em contato com o Keno, com um dos nossos assessores, para que você saiba todas as oportunidades, porque quem é cliente da Ritter Advisors, ele tem o direito de preferência sobre esses imóveis. Então eles recebem primeiro essas informações, para que depois, caso eles não queiram participar, a gente publica. Então a gente, claro, que não concorre contra nós mesmos, contra os nossos clientes, mas para que vocês entendam, os clientes da Ritter Advisors, eles recebem semanalmente as oportunidades mais interessantes de acordo com o perfil deles. Aqui que quero que todo mundo saiba que quando a gente concorre, quando a gente vai participar de algum tipo de leilão, a gente não compete com nós mesmos. A gente pega na mão do cliente até ele arrematar e só solta quando ele tiver com o apartamento dele, com a casa, com a fazenda, com o terreno, com o prédio dele na mão. Aí a gente entregou a chave, a gente solta e espera que a gente já vai para o próximo. Guiando seu negócio ao futuro, do lance à posse, com o Ritter Advisor, com a estrutura do escritório do André Ritter, junto com o Pablo Brusoni, no Rio de Janeiro, para te entregar em todo o Brasil prédios comerciais, residenciais, terrenos, o que tiver à disposição em leilões pela Caixa e em outros bancos. Hoje, atualmente, para a gente finalizar essa conversa, Ritter, quantos imóveis no Brasil, em média, estão aí dispostos? Supera 40 mil imóveis. 40 mil imóveis. Supera 40 mil imóveis. Porque a gente tem que entender que as pessoas que podem ficar ali no raso ou mergulhar mais fundo. A Ritter Advisors trabalha com inteligências artificiais, então nós temos tudo que é de mais novo na busca de imóveis de leilão. Então nós não ficamos só na parte superficial, daqueles imóveis ali batidos da Caixa, nós conseguimos ir para os imóveis judiciais, que têm características bem mais interessantes e às vezes a concorrência é bem menor, como nós temos um grupo de advogados, os sócios são advogados. Inclusive, também podemos ir para outros bancos, que muita gente desconhece, mas existem bancos privados que fazem leilão. Então, é isso que a Ritter Advisors tem que oferecer para vocês e mais. Se vocês souberem as nossas taxas promocionais, realmente caiu o queixo. O que a gente oferece é bem mais do que é um trabalho realmente de valor, né? Nós agregamos valor ao cliente. E nosso trabalho realmente, modéstia à parte, ele é muito dedicado, vai muito no detalhe, porque é isso que faz a diferença. Bacana. Obrigado, Ritter. A gente volta numa próxima conversa. Forte abraço. Empreendedores e investidores do Maranhão, venham para a Ritter Advisor. Bora para cima!